Vamos dar prosseguimento à terapia do esquema Esquemas Mentais Disfuncionais. Início da desadaptação no ambiente. O quarto domínio de esquemas mentais desadaptativos é o domínio de direcionamento ou orientação para o outro. Na realidade, é uma continuação do domínio anterior, aonde nós abordamos sobre o problema de limites, até onde vão os limites. No caso agora, no quarto domínio, nós estamos abordando a partir de que momento começam os limites. Nesse domínio, há um foco excessivo nos desejos, sentimentos e solicitações dos outros, às custas das próprias necessidades. Ou seja, a pessoa é capaz de sacrificar a fim de obter aprovação, de manter o senso de conexão e evitar retaliação. Tá? Geralmente envolve a supressão e a falta de consciência com relação à própria raiva e às próprias inclinações e necessidades naturais. As pessoas que apresentam tal tipo de domínio, normalmente a sua origem familiar se caracteriza por uma aceitação condicional. As crianças devem suprimir importantes aspectos de si mesmas para receber amor, atenção e aprovação. Você só vai ganhar carinho se tirar nota boa na escola. Você só vai conseguir isso se fizer tal coisa. Em outras palavras, a pessoa vive sempre naquele senso de depender dos outros. Em muitas famílias desse tipo, as necessidades emocionais e os desejos dos pais ou sua aceitação social e seu status são valorizados mais do que as necessidades e sentimentos de cada filho. Em outras palavras, são pais que querem se realizar nos filhos, pais frustrados que não se realizaram em alguma coisa e vivem numa cobrança exagerada em cima dos seus próprios filhos. O primeiro tipo de esquema mental dentro desse domínio é o SB, ou subjugação e submissão ao controle de outro. É a submissão excessiva ao controle de outros, por se sentir coagido, submetendo-se para evitar raiva, retaliação, abandono, crítica, menosprezo e assim por diante. Envolve a percepção de que os próprios desejos, as próprias opiniões, os próprios sentimentos não são válidos ou importantes para os outros. O que interessa é que os outros desejam, o que os outros pensam, o que os outros sentem. Apresenta-se como obediência, submissão excessiva, combinada com a hipersensibilidade a sentir-se preso, dependente, coagido em relação aos outros. Costuma levar a aumento da raiva, manifestada em sintomas desadaptativos, embora muitas vezes essa raiva seja sufocada. Então, no caso, vamos ver. Comportamento passivo-agressivo, explosões e descontrole, sintomas psicossomáticos, retirada de afeto, atuação, o acting, uso excessivo de álcool ou drogas. As principais formas de subjugação são subjugação das necessidades, supressão das próprias preferências, decisões e desejos, e também a subjugação das emoções, supressão de emoções, principalmente ira. Não é só ira, a pessoa simplesmente não consegue manifestar as suas emoções porque vive numa situação de subjugação o tempo todo. Outro esquema mental desadaptativo é o do autossacrifício. É o foco excessivo no cumprimento voluntário das necessidades de outras pessoas em situações cotidianas à custa da própria gratificação. Em outras palavras, o importante não é o que a pessoa sente, o importante é que os outros sentem e essa pessoa está sempre pronta ao sacrifício em benefício dos demais. As razões mais comuns são
não causar sofrimento aos outros, evitar culpa por se sentir egoísta, mesmo que não seja, ou manter a conexão com outros percebidos como carentes. Em outras palavras, a pessoa é coagida, é facilmente manobrada por pessoas que dão a impressão de estar carentes e fica cobrando dessa pessoa com esquema desadaptativo de autossacrifício, realmente que ela faça o autossacrifício em prol dos outros. Muitas vezes resulta de uma sensibilidade intensa ao sofrimento alheio. Não consegue ver o outro sofrer que já quer logo assumir suas dores ou até mesmo assumir sua posição e papel. Às vezes leva a uma sensação de que as próprias necessidades não estão sendo adequadamente satisfeitas e há ressentimento em relação àqueles que estão sendo cuidados. Sobrepõe-se ao conceito de codependência. A pessoa acaba de fato desenvolvendo uma codependência, mas mais do que isso, a codependência leva essa pessoa a um sacrifício exagerado em prol dos demais. E ainda temos que abordar o esquema mental AR, busca de aprovação e de reconhecimento. Nesse caso específico, a pessoa com esse esquema mental desadaptativo tem dar uma ênfase exagerada na obtenção de aprovação, reconhecimento ou atenção de outras pessoas ou no próprio enquadramento à custa do desenvolvimento de um self seguro e verdadeiro. Em outras palavras, a pessoa quando olha a si mesmo, olha para seu self, a pessoa de fato se sente insegura, se sente verdadeira, falsa e busca sempre a aprovação, o reconhecimento por parte dos outros. A autoestima depende principalmente das reações alheias, em lugar das próprias inclinações naturais. Está sempre buscando aprovação por parte dos outros. Por vezes, inclui uma ênfase em status, aparência, aceitação social, dinheiro ou realizações como forma de obter aprovação, admiração ou atenção, não principalmente em função de poder ou controle. A pessoa quer dinheiro não porque necessita desse dinheiro, mas porque quer mostrar para os outros que tem dinheiro. E mais do que isso, acaba dando dinheiro presente aos outros como forma de buscar aprovação ou reconhecimento. Com frequência, resulta em importantes decisões não autênticas nem satisfatórias ou em hipersensibilidade à rejeição. O medo de ser rejeitado é tão grande que a pessoa faz o possível e o impossível, além das suas forças, para constantemente estar conseguindo aprovação e reconhecimento dos demais. Por fim, o quinto e último domínio, domínio de supervigilância e inibição. É a ênfase excessiva na supressão dos próprios sentimentos, impulsos e escolhas espontâneas, ou no cumprimento de regras e expectativas internalizadas e rígidas sobre desempenho e comportamento ético à custa da felicidade, da autoexpressão, descuido com os relacionamentos íntimos e com a saúde. Em outras palavras, a pessoa é tão controlada, é tão rígida, ela vigia tanto a si mesmo que ela acaba perdendo a espontaneidade e acaba muitas vezes sacrificando o seu próprio eu interior. Pessoas que apresentam esse tipo de domínio normalmente têm uma origem familiar extremamente severa, exigente e às vezes punitiva. Exemplo: a pessoa se sente o tempo todo cobrada quanto ao seu desempenho, quanto aos seus deveres, perfeccionismo, cumprimento de normas, ocultação de emoções e evitação de erros predominam sobre prazer, a pessoa não
acha que o importante não é ter prazer, o importante é controlar a si mesmo. Então, tudo isso predomina sobre prazer, sobre alegria, sobre relaxamento. São pessoas que jamais conseguem se descontrair. Geralmente são pessoas dominadas por um pessimismo subjacente. Aquele tipo de pessimismo, mesmo que não seja manifesto, está sempre latente. E também a preocupação de que as coisas desabarão se não houver vigilância e cuidado o tempo todo. São pessoas que nunca baixam a guarda, nunca conseguem de fato se descontrair. O primeiro domínio que temos que destacar agora é o domínio número 15, NP, negativismo e pessimismo. A pessoa vive num foco generalizado que dura toda a vida, sempre voltado nos aspectos negativos, sempre buscando sofrimento, dor, perda, decepção, conflito, culpa, ressentimento, problemas não resolvidos, erros potenciais, traição, algo que pode dar errado, enquanto se minimizam ou negligenciam os aspectos positivos ou otimistas. Em outras palavras, essa pessoa só se sente bem quando alguma coisa na sua vida não está bem. Ela precisa estar mal para poder se sentir boa. Há uma expectativa exagerada em uma ampla gama de situações profissionais, financeiras ou interpessoais de que tudo vai acabar dando errado, de que tudo vai fracassar, ou que aspectos da própria vida que merecem ir muito bem acabarão por desabar, acabarão em alguma forma de catástrofe. Essas pessoas vivem um medo exagerado de cometer erros que podem levar a colapso financeiro, perda de algo importante, humilhação e de se ver preso a uma situação ruim. A pessoa vive uma vida sempre na expectativa do pior e faz de tudo para que esse pior não aconteça, mas ao mesmo tempo está torcendo para que o pior esteja sempre manifesto e na iminência de acontecer. Como exageram os resultados negativos potenciais, costumam se caracterizar por preocupação excessiva, vigilância excessiva, queixas ou indecisão crônicas. A pessoa muitas vezes é incapaz de tomar decisões, mesmo nas coisas mais triviais da sua vida. Depois nós temos o esquema mental 16, de inibição emocional, IE. A pessoa vive uma situação de inibição excessiva da ação, dos sentimentos ou da comunicação espontâneos. Em geral, para evitar a desaprovação alheia, sentimentos de vergonha ou de perda de controle dos próprios impulsos. A pessoa não consegue manifestar as suas emoções. A pessoa não consegue ser espontânea em momento nenhum. As áreas mais comuns de inibição são principalmente inibição da raiva e da agressão. Por mais que a pessoa se sinta provocada, ela não consegue reagir ou retrucar. Inibição de impulsos positivos. Por exemplo, a pessoa não consegue manifestar alegria, afetos, excitação sexual, brincadeira de qualquer natureza. Dificuldade de expressar vulnerabilidade ou comunicar livremente seus sentimentos, necessidades e assim por diante. A pessoa nunca consegue ser espontânea. E também ênfase excessiva na racionalidade. Não são pessoas emotivas, são pessoas extremamente racionais. Não por uma questão de serem inteligentes, mas é para a racionalidade conseguir sufocar a emotividade, ao mesmo tempo que se desconsideram as emoções. Ou seja, tudo ligado à emoção para esse tipo de pessoa não tem valor algum.